conselheiro Fábio Camargo, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Juliana Rainer, declara aberta a primeira sessão ordinária da segunda Câmara de 2016. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães e ausente o auditor por motivos justificados, Cláudio Canha. Submeto a ata número 45, de 16 de dezembro de 2015, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Auditor Tiago Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho uma extensa lista de sobrestamentos, ainda não consegui obtê-la. Então eu já antecipo o meu pedido para que possa anunciar os sobrestamentos um pouco mais tarde, se for possível. Deferimento. Eu também tenho para inserir na pauta o processo 973-360-15, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro. A palavra está livre. Eu quero, nesta primeira sessão, cumprimentá-los a todos, desejar que tenhamos um belíssimo ano de 2016, com muito trabalho, com muita produtividade e qualidade, acima de tudo, desse trabalho. Quero cumprimentar o conselheiro Fábio Camargo, auditor Tiago Barbosa, os demais componentes desta segunda Câmara. Hoje, a senhora representante do Ministério Público, Juliana Rainer, que sempre realiza um grande trabalho no Ministério Público e quando comparece, aliás, muito pouco vem às sessões, gostaríamos que viesse mais, porque conhece profundamente o direito e sempre engrandece o nosso trabalho. Então, sucesso a todos. Para o relato da pauta, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem a segunda Câmara, processo 48145305, admissão de pessoal, município de Prudentópolis. Versa o presente processo de admissão complementar realizado pelo município de Prudentópolis para o cargo de professor relativo ao edital 01 de 2003. A Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, através de parecer, opinou pelo registro das admissões constantes do processo e pela necessidade de instauração de tomada de conta extraordinária em virtude das irregularidades apuradas quanto ao excesso de cargos comissionados existentes no quadro de pessoal do município em afronta ao disposto pelo artigo 37 da Constituição Federal. O Ministério Público de Contas, através de parecer, acompanhou o entendimento da unidade técnica, pugnando pelo registro das admissões e pela instauração de tomada de contas extraordinária. Voto pelo registro das admissões complementares constantes desse processo e deixo de acatar a recomendação para a instauração da tomada de contas extraordinária, haja vista que tramita perante esse tribunal o processo 34.2427 do 11, apenso ao processo de recurso de revista 111.210.714, referente à inspeção realizada no município de Prudentópolis no exercício 2011, onde o excesso de cargos comissionados já é objeto de apreciação. Seu voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo 56608909, admissão de pessoal, Lucimere de Fátima Santos Franco, município de Bocaiúva do Sul. Verso o presente processo de admissão dos servidores Lucimere Guimarães Rocha e Ednei Carlos Poli, ambos para o cargo de motorista do município de Bocaiúva do Sul, em virtude do processo seletivo simplificado, referente ao edital 0209. Preliminarmente, a Diretoria de Controles de Ato Pessoal, por meio de parecer, recomendou que fosse realizada a diligência à origem para esclarecimento quanto ao fundamento legal das admissões. Instado a se manifestar, o município justificou as contratações
com fundamento no artigo 2, parágrafo 2º da Lei Municipal 43/2009, o qual estabelece a possibilidade de contratação por tempo determinado para o suprimento de docentes e funcionários de escola da rede municipal de ensino e para atender às necessidades relacionadas com a infraestrutura e serviços públicos de apoio, considerados necessários ao plantio, colheita, armazenamento e distribuição da safra agrícola. Em nova análise, pela unidade técnica, se manifestou por meio de parecer, opinando pela negativa de registro do ato de admissão da servidora Lucimere Guimarães Rocha, diante da ausência de previsão pela lei municipal que justificasse sua admissão, vez que ela estava lotada no gabinete do prefeito no cargo de motorista. Quanto ao servidor Ednei Carlos Poli, relevou sua contratação opinando pela legalidade, uma vez que ele estava lotado no Hospital Municipal Santa Júlia, na função de motorista de ambulância, caracterizando assim o exercício da atividade inerente ao interesse público. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica, manifestando-se pelo registro do ato de admissão do servidor Ednei Carlos Poli e pela negativa de registro do ato de admissão da servidora Lucimere Guimarães Rocha. De acordo com o artigo 36(9) da Constituição Federal, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse contexto, não vislumbro os pressupostos constitucionais para a admissão da servidora Lucimere Guimarães Rocha por processo seletivo simplificado, haja vista que ela está lotada no gabinete da prefeita no cargo de motorista. Por outro lado, entendo diversa a situação do servidor Ednei Carlos Poli, dada a peculiaridade de suas funções como motorista de ambulância, as quais, ao meu ver, se enquadram no contexto de excepcional interesse público, visto estarem diretamente vinculadas à prestação de serviço de saúde e, usualmente, em circunstâncias caracterizadoras de emergência médica. Voto pelo registro do ato de admissão do servidor Ednei Carlos Poli e pela negativa de registro de admissão da servidora Lucimere Aparecida Guimarães Rocha. Considerando que o pré-julgado 11 sistematizou a aplicabilidade da súmula vinculante número 3 no âmbito deste tribunal, segundo o qual caberá ao órgão de origem cientificar o interessado para apresentar contestação, determina o município de Bocaiúva do Sul que, no prazo de 15 dias contados da publicação desta decisão, comprove haver adotado as providências necessárias para cientificar a senhora Lucimere Aparecida Guimarães Rocha. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 234.760.10, admissão de pessoal, Ailton Alfredo Valotto, município de Rondon. Verso o presente processo de admissão de pessoal realizado pelo município de Rondon para os cargos de advogado, veterinário e tratorista relativo ao concurso público regulamentado pelo edital 01 de 2009. Preliminarmente, a Diretoria de Controles de Ato Pessoal, através de parecer, opinou pelo registro das admissões. No entanto, o Ministério Público de Contas, através de parecer, recomendou que fosse realizada diligência à origem para que o município encaminhasse o processo licitatório de contratação da entidade realizadora do concurso e para que se demonstrasse a qualificação profissional dos sócios da empresa contratada. Concedido o contraditório ao município e apresentadas as suas razões, a unidade técnica, através de parecer, relatou que a contratação da empresa para execução do concurso deu-se por licitação na modalidade convite, com critério de julgamento pelo menor preço. Observou também que o contrato firmado não discriminava as obrigações da contratada, concernentes à exigência de examinadores com qualificação técnica necessária. Quanto ao mérito, a Diretoria de Controles de Ato Pessoal manifestou-se pelo registro das admissões, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido desde a realização do concurso e a presença da boa-fé dos servidores. No que se refere às irregularidades apontadas, recomendou que fossem imputadas multas ao gestor do ato e aos membros da comissão de licitação. O Ministério Público de Contas, através de parecer, considerando que o edital objetivava o preenchimento de cargos de nível superior, advogado e veterinário, destacou que não foi possível aferir a qualificação técnica dos responsáveis pela elaboração do certame, em dissonância com o que preceitua o artigo 37(2) da Constituição Federal, que exige avaliação de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Diante disso, manifestou-se pela negativa de registro de admissão.
Preliminarmente, observo que não há impedimento para o registro da admissão para o cargo de tratorista, mas apenas em relação aos cargos de nível superior. Em relação a esses, ponderando o longo lapso de tempo decorrido desde as admissões, acompanha as manifestações da unidade técnica pelo registro das admissões, visto que a negativa de registro iria provocar um dano social ainda maior que aquele apontado pelo Ministério Público de Contas, penalizando os próprios servidores que não colaboraram com as irregularidades praticadas pela administração pública. Deixo de acatar a recomendação para aplicação das multas administrativas formuladas pela Diretoria de Controle de Ato Pessoal, uma vez que a Instrução Normativa 05/2006, vigente à época da realização do concurso, não exigia a comprovação da qualificação técnica dos membros da comissão examinadora, julgadora do concurso, o que somente passou a ser exigido pela Instrução Normativa 44/2010. Voto pelo registro das admissões constantes deste protocolado. Está em discussão? Aprovado. Processo 270-68-610, admissão de pessoal, Norberto Guedert, município de Nova Esperança do Sudoeste. Trata-se do processo de admissão de pessoal para diversos cargos, realizado pelo município de Nova Esperança do Sudoeste, regulamentado pelo edital 01/2010. Preliminarmente, a Diretoria de Controle de Ato de Pessoal, em relação à admissão da servidora Aline Gisele Guedert, apontou a existência da acumulação de um cargo de bioquímico do município de Nova Esperança do Sudoeste com o cargo comissionado de chefe de divisão de farmácia no município de Enéas Marques. Analisando as justificativas apresentadas pela própria servidora, a unidade técnica se manifestou pelo registro das admissões, uma vez que a legislação do município de Enéas Marques impõe para provimentos dos cargos comissionados suficiente habilitação técnica quanto à natureza do cargo, assim o exigir, cumprindo o requisito constitucional para acumulação na medida em que o cargo comissionado de chefe de divisão de farmácia seria cargo privativo da área de saúde. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela negativa do registro das admissões das servidoras Aline Gisele Gortzi e Fabiane Boligon. Quanto à servidora Aline Gisele, inobstante ressaltar que a servidora fora exonerada do cargo comissionado, entendeu inadmissível a acumulação de um cargo de bioquímico com outro comissionado de chefia, uma vez que este último exige integral disponibilidade para o referido cargo, cuja responsabilidade compromete as atividades do outro cargo ocupado. Em relação à admissão da servidora Fabiane Boligon, ponderou que ela acumula um cargo de dentista no município de Nova Esperança do Sudoeste, com carga horária de 4 horas diária, com outro cargo de dentista no município de Santa Isabel do Oeste, com carga horária de 8 horas diária, totalizando 12 horas de trabalho por dia, isso sem contar os intervalos da jornada. Nesse contexto, é inadmissível aceitar, sem prejuízo de suas atividades, que a servidora consiga cumprir uma jornada semanal de 60 horas semanais em municípios distintos. Recomendou, ao final, o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas cabíveis, dado a impossibilidade de haver compatibilidade de horário em relação a ambos os cargos. Em relação aos demais admitidos, manifestou-se pelo registro das admissões. Em relação à servidora Aline Gisele, consta dos autos cópia da portaria, por intermédio da qual a servidora foi exonerada do cargo de chefe de divisão de farmácia do município de Enéas Marques, regularizando a sua situação funcional em relação ao processo de admissão em apreço. Quanto à servidora Fabiane Boligon, verifica-se tratar-se de 2 cargos na área de saúde, portanto, acumuláveis, nos termos do artigo 37 e 16C da Constituição Federal, cuja jornada de trabalho não ultrapassaria 60 horas semanais, em conformidade com precedentes desse Tribunal e do Tribunal de Contas da União. Em que pese serem exercidos em municípios diversos, cumpre ressaltar que esta distância entre si é menos de 40 quilômetros, circunstâncias que não se mostra relevante para o cômputo do tempo necessário para o deslocamento. Por outro lado, em consulta ao SINAP, verifica-se que a servidora foi exonerada do cargo de dentista no município de Santa Isabel do Oeste, conforme portaria, providência que também regulariza sua situação funcional em relação à presente admissão. Voto pela legalidade e registro dos atos de admissão constantes deste processo. Está em discussão? Auditor Tiago Barbosa. Não, senhor presidente, senhor relator, apenas fiquei com uma dúvida. Essa, me parece, a dentista, ela já possuía um cargo em um município de 4 horas e em outro município de 8 horas. 8 horas. E esse seria o terceiro município? Não, só os 2. Esse seria o segundo. Isso. Então está aprovado.
Processo 574.901.10, admissão de pessoal, Rui Machado do Nascimento, município de Guamiranga. Trata os autos do processo de admissão complementar realizado pelo município de Guamiranga para os cargos de técnico de enfermagem, cirurgião dentista, regulamentado pelo edital 01/2008. A Diretoria de Controles de Ata Pessoal, por meio de parecer, ressalta a ausência da movimentação no sistema SINAP da admissão da servidora Joelma da Luz Wozniak e o atraso de 8 meses no envio da documentação. Quanto ao mérito, concluiu pelo registro das nomeações constantes do processo e pela determinação à origem para incluir no sistema SINAP a movimentação da servidora Joelma da Luz Wozniak. O Ministério Público de Contas, através de parecer, corroborou com o opinativo da unidade técnica e recomendou a aplicação da multa prevista pelo artigo 87.2A da Lei Complementar 103/2005 em razão do atraso no encaminhamento dos documentos. No que tange a ausência da inclusão dos dados da servidora Joelma da Luz Wozniak, verifica-se que o município incluiu equivocadamente os dados da movimentação no sistema SINAP, referindo-se ao edital 01/2005, quando o correto seria o edital 01/2008. Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica do Ministério Público de Contas, quanto à legalidade, voto pelo registro das nomeações constantes do processo regido pelo edital 01/2008, com a determinação para que o município de Guamiranga efetue a correção dos dados da movimentação da servidora no sistema SINAP no prazo de 60 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Deixo de aplicar a multa sugerida pelo Ministério Público de Contas, uma vez que o gestor responsável pelo encaminhamento dos atos a destempo, o senhor Rui Machado do Nascimento, não foi intimado quanto às diligências solicitadas, haja vista que os ofícios foram encaminhados a gestor diverso. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, quero agradecer, era o que eu tinha em pauta. Agradeço o conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Doutor Fábio, doutora Juliana, eu tenho em pauta, inicialmente, uma prestação de contas municipal do município de Mamborê. Senhor presidente, vou inicialmente, então, fazer as comunicações sobre estamentos. São diversos. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 620.206 de 2011, 251.48011, 252.9913, 209.88814, 758.94912, 235.2511, 160.56611, 648.91813, 388.84313, 5422.2111, 643.00511, 664.10713, 375.79111, 331.69310, 178.76711, 345.4311, 346.39012, 658.99811, 679.33211, 338.29714, 560.40512, 258.03613, 548.87411, 650.60912, 326.04013, 688.59212, 189.2011, 411.99015, 161.6813, 471.21911, 413.5311, 638.78112, 105.11808, 987.37614, 615.66011, 141.45713, 556.57511, 805.3112, 472.43713. Esses então na Diretoria de Controle de Atos Pessoal e na Diretoria de Contas Estaduais, sobre o orçamento dos processos 850.50112 e 987.37614. Anotado. Obrigado. Então, retornando à pauta, o primeiro processo da pauta é o 154.115/2007, contas
do prefeito de Mamborê, no exercício de 2006, senhor Henrique Sanches Sala. A instrução, após 4 contraditórios, mantém como irregulares 2 itens. O primeiro relativo à remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido, por parte do senhor Henrique Sanches Sala, prefeito, no valor calculado de R$ 4.785, e por parte do senhor Domingos Martins Pereira, que, como vice-prefeito, R$ 2.640, e ainda substituindo o prefeito, R$ 2.464. A instrução da Diretoria de Contas Municipais indica que inicialmente havia sido considerado irregular um reajuste concedido no exercício de 2005, mas num recurso de revista julgado pelo Acórdão 348 de 2008 do Tribunal Pleno, esse reajuste, que foi no primeiro ano do mandato, foi considerado regular. Então, ainda que considerando-se esse reajuste, foi identificada essa extrapolação, razão pela qual a unidade entende que o item é irregular e que deva ser atribuída a devolução ao responsável. Também é irregular o item desaprovação da prestação de contas pelo Conselho da Saúde. Eu já havia trazido esse processo para apreciação colegiada, justamente para que a unidade esclarecesse com maior detalhe essa irregularidade. Ela o fez numa instrução, e foram várias despesas que foram realizadas pelo então secretário municipal de saúde, que o Conselho Municipal de Saúde entendeu irregulares, e inclusive há uma informação no processo de que o município estaria tomando providências no sentido de se ressarcir dessas despesas, mas, de toda maneira, a unidade mantém esse item como irregular. E o Ministério Público de Contas acompanha essa instrução. O voto vai nesse sentido, então, pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas em razão desses 2 itens e indicação da devolução dos valores recebidos a maior pelo prefeito e vice-prefeito. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte é uma prestação de contas do Fundo de Previdência Municipal de Curiúva, o Curiúva Prev. As contas são de 2009, processo 190.380 de 2010. Eu vou solicitar a retirada de pauta. Esse processo teve anteriormente um outro relator, o auditor Jaime Tadeu Lechinski, e há aqui uma referência a um relatório de inspeção que está ainda em curso, e inclusive também com uma questão relativa à própria responsabilização. Consta na última instrução da Diretoria de Contas Municipais 2 responsáveis, mas o relatório de inspeção aponta que também o prefeito e outros agentes deveriam ser também responsabilizados. Então, por essas razões, considerando a pendência desse relatório de inspeção que envolve esse mesmo exercício, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado. Prosseguindo, eu tenho na pauta o processo 179.573/2009, um processo de prestação de contas de transferência que envolve o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida. Nesse caso, senhor presidente, eu também vou solicitar a retirada de pauta, pois esse processo foi julgado inicialmente sob a relatoria do conselheiro Hermas Brandão, e posteriormente essa decisão foi anulada, mas eu notei que algumas imputações que o Ministério Público fez não foram objeto de contraditório. Então, em razão disso, eu solicito a retirada de pauta. Retirado. Tem o ato de inativação 534.431 de 2011, inativação concedida pelo município de Curitiba a Antônia Oliveira Panício, no cargo de educador.
A Diretoria de Controle de Atos do Pessoal opina pela legalidade de registro com a aplicação de multa por atraso no encaminhamento do processo, multa do artigo 87, 2A. O Ministério Público de Contas encampa esse opinativo, legalidade de registro com a aplicação da multa. Eu apresento um voto pela legalidade de registro sem a aplicação da multa, tendo em vista, inclusive, um precedente, o Acórdão 7.546/2014 da Segunda Câmara, em que invoca a questão do tratamento isonômico aos jurisdicionados. Na mesma época, a Paraná Previdência não estava sendo multada, também por problemas de estrutura, e então, com base nesse precedente, a proposta é apenas pela legalidade de registro. Legalidade. Tenho um ato de inativação de Prudentópolis, 414.809 de 2015, concessão de aposentadoria à senhora Marúcia Refati, professora daquele município. Nesse caso, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, aplicação da multa também pelo atraso, e o Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação. Nesse caso, tratando-se de ato bastante posterior, a proposta é pela... Não, aqui há um outro problema para a não aplicação da multa, é que, na verdade, ao final da instrução do processo, o responsável pelo atraso, que seria o ex-prefeito de Prudentópolis, Gilvan Pisano Aguibert, ficou identificado que ele não foi incluído na autuação, não foi citado. Dessa forma, então, considerando a fase processual, a proposta é pela legalidade de registro sem aplicação dessa sanção. Em discussão, legalidade. 415, 708 de 2015, também outra aposentadoria de Prudentópolis, concedida a Zélia Cassiano, também professora daquela administração. Igualmente, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro com a aplicação de multa em face de atraso. O Ministério Público acompanha integralmente, e é a mesma situação do processo anterior, então a proposta é pela legalidade de registro. Legalidade. Tenho, na sequência, o processo 642-690-2012, é uma aposentadoria do município de Pinhão, e nesse caso, senhor presidente, esse processo me foi devolvido pelo conselheiro Fábio Camargo, e anteriormente já o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães havia pedido vistas do mesmo. Então, me parece que seria razoável relatá-lo na presença de ambos esses julgadores, razão pela qual solicito que fique adiado esse processo. Adiado. Tenho, na sequência, o processo 856.037 de 2012, uma aposentadoria concedida pelo município de Umuarama. Nesse caso, senhor presidente, o último parecer do Ministério Público de Contas, ele solicita ou sugere instauração de incidente de inconstitucionalidade em face de uma lei daquele município de Umuarama, e não se manifesta quanto ao mérito. E eu verifiquei posteriormente que existe já precedente em relação ao incidente de inconstitucionalidade, que foi invocado em outros processos, razão pela qual eu vou solicitar a retirada de pauta para que o Ministério Público possa se manifestar quanto ao mérito do processo. Também fazendo uma diligência ao município de Umuarama. Retirado. Tenho revisão de proventos 839.418 de 2012. Esse processo também me foi devolvido, nesse caso, pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, e razão pela qual eu vou solicitar que ele fique adiado para aguardar a presença do
conselheiro? Adiado. Tem então admissões de pessoal, processo 138049-2013, uma admissão temporária efetivada pela Universidade Estadual de Londrina para contratação de 7 professores. Processo seletivo, o edital 171 de 2012. Foram apresentadas justificativas para essas 7 contratações temporárias. O Ministério Público de Contas, antes ainda do Ministério Público de Contas, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, entendendo que as hipóteses que sustentaram as contratações amoldam-se à exceção prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, aqui também é uma outra questão que foi levantada em relação a despesas com o pessoal do governo estadual. O Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro, com fundamento no artigo 37.2 da Constituição, defendendo que esses cargos de professores deveriam ser cargos efetivos. Foi solicitado justamente uma questão relativa a despesas com o pessoal. A Diretoria de Contas Estaduais apresentou um quadro com a evolução no período de vigência das contratações dos índices de despesas do governo do Estado. Eu, de toda forma, acompanho no meu voto opinativo da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, e mesmo a manifestação aqui nesse processo da Diretoria de Contas Estaduais, entendendo que, em relação à extrapolação das despesas com o pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Universidade Estadual não teria ingerência sobre esse assunto, até porque todo o procedimento de contratação ele é autorizado pelo governo estadual. Quanto aos cargos que foram ocupados ou foram substituídos por contratações temporárias, as vacâncias ocorrerem em razão de aposentadoria, exoneração ou afastamento temporário de servidores efetivos. Eu entendo razoável essas situações para a continuidade do serviço prestado pela instituição de ensino superior. Então, com essas considerações, a proposta é pela legalidade de registro. Legalidade. Tenho um processo de admissão de Guamiranga, 376-987-2008. Solicito que permaneça adiado como já está. Está. E, por fim, eu tenho uma admissão de pessoal do município de Janiópolis, processo 359-290-2011. É uma admissão realizada num concurso público, regido pelo edital 2 de 2010, e por esse procedimento foram nomeados servidores nos cargos de agente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de odontologia, auxiliar de serviços gerais feminino, auxiliar de serviços gerais masculino, biólogo, enfermeiro, engenheiro civil, orientador de educação física, médico, motorista, operador de equipamento rodoviário, pedagogo e professor de educação física. Foram feitas diligências em face de alguns problemas que foram identificados pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal. O município de Janiópolis se pronunciou e remanesceram algumas questões que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal justifica que poderiam ser superadas. Isso foi feita ainda mais uma diligência, essa segunda diligência não teve manifestação, e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal aponta o seguinte, que foi
em consulta ao sistema SIM-AP, verificou que foi efetivada a complementação da alimentação dos dados dos servidores. E aqui, em relação aos itens que ficaram pendentes, a adoção de licitação do tipo menor preço em detrimento da técnica ou técnica e preço, que é recomendada, inclusive cobrada pelo Ministério Público de Contas. Também houve ausência, ou não foi apresentada o ato de designação dos membros da banca examinadora acompanhado de publicação. Em razão da própria ausência da indicação da banca examinadora e mesmo não tendo sido chamada a empresa que foi contratada, ficou também a questão da comprovação da qualificação profissional dos membros que fizeram as provas, como disse, para diversos cargos. E aqui a unidade aponta que não se ouvida a existência de precedentes dessa caso no sentido de que tais irregularidades em determinados casos podem ser superadas para determinar se o registro das admissões, visto que os candidatos admitidos em regra não são os responsáveis por tais vícios. E invoca então os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, que inclusive já foram objeto também de fundamento em processo apresentado nessa sessão pelo conselheiro Fábio Camargo. Opina então pelo registro das admissões com recomendações e aplicação de multas. Recomendação para adoção de procedimentos visando sanear as irregularidades apontadas em futuros processos de seleção de pessoal. A aplicação das multas, de multa do artigo 87, inciso 2, a linha A, ao senhor Jair Januário de Tofol, em razão de atraso no envio da documentação para registro. Também multa ao mesmo responsável em razão da adoção de licitação do tipo menor preço em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 9 da Instrução Normativa 44/2010, vigente à época. A multa do artigo 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar Estadual 113/2005. E, em razão de que não foi apresentado o ato de designação dos membros da banca examinadora, acompanhado de publicação, e a comprovação da qualificação profissional dos membros, bem como da capacidade técnica da empresa contratada, também sugere a aplicação da multa do artigo 87, 3F da Lei Complementar Estadual 113/2005. O Ministério Público de Contas acompanha integralmente a unidade técnica, opina pela legalidade de registro com emissão de recomendação e aplicação de multa. Eu apresento um voto em que discordo apenas em parte das manifestações. Quanto à legalidade de registro, fiquei com bastante dúvida, tendo em vista que além, no caso, Vossa Excelência, doutor Fábio Camargo, relatou um processo em que já houve a contratação e não foi a contratação na modalidade técnica e preço. Eu entendo que nesse caso também, sendo um edital de 2010, não seria razão para negativa de registro, até embora nesse caso a instrução normativa ela foi editada, eu vi aqui, foi editada no final de 2010 e esse concurso seria do início de 2010. Mas ainda assim, eu entendo que poderia ser relevado. A questão também que não foi apresentado o ato de designação dos membros da banca examinadora, também me preocupa. Na verdade, esse edital ele foi lançado numa data e a contratação ela foi posterior. De todo modo, me parece que aqui pesa em favor da
do registro dessas admissões a questão do próprio tempo decorrido desde as nomeações. E então, aqui, considerando, mesmo com essas minhas reticências, eu acompanho no mérito as manifestações pela legalidade de registro, e em relação à recomendação, eu quero crer que ela deva ser emitida sob a forma de determinação para que seja verificado em exercícios seguintes ou em admissões seguintes se está sendo observado se serão corrigidas essas falhas que foram identificadas. Quanto às multas, eu acompanho a multa relativa ao atraso do artigo 87, inciso 2, a linha A. Em relação à questão da licitação, eu entendo que deva ser aplicada a multa do artigo 87, o artigo 87, 2, só deixa eu conferir aqui o inciso. Aqui, ainda enquanto vejo aqui esse inciso adequado em relação à contratação, eu proponho também a aplicação da multa em razão do desatendimento de diligência, nesse caso ao senhor Jair Januário de Tofal e também ao senhor José Domingos Poeira. Essa multa do artigo 87.1b. E a primeira do atraso ao senhor Jair Januário de Tofal, a segunda em razão da licitação realizada como menor preço quando entende-se deveria ser com técnica, entendo que deva ser aplicada a multa do artigo 87, 4B, exatamente, 4B. Então, nesse ponto é que a divergência em relação à proposta da unidade técnica, em relação ao fundamento dessas duas multas, que são com base no descumprimento de determinação desse tribunal, e aí a determinação seria a norma. Eu entendo que não seria exatamente a mesma situação. Então, a proposta é pela legalidade, registro, determinação e aplicação das 3 multas que referi. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, então, era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo o relato da minha pauta. Tenho solicitação de certidão liberatória, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, DCM pelo deferimento, DAT também é pela expedição da certidão, ressalta que o requerente não está em dia, contudo informa a decisão liminar proferida no mandado de segurança contra a aplicação do artigo 34, parágrafo 1º da Resolução 28/2011. Portanto, está temporariamente suspensa esta decisão do tribunal. A diretoria de execuções pela expedição, atos de pessoal também diz que não há impedimento, e Ministério Público é pelo deferimento, e esta é a proposta do relator, pelo deferimento. Está em discussão, está aprovada. Prestação de contas de transferência 352.806.13, todos eles que relatarei, regularidade com recomendação. 352.806.13, município de Marilena. 102.110.14, Fundo Estadual de Saúde do Paraná. 207.761.14, município de General Carneiro.
estão esses aí, com a proposta de regularidade, com recomendação. Em discussão, estão aprovados. Protocolo 131-133-13, continua adiado. Atos de inativação 665-907-10, Assembleia Legislativa do Estado. Conselheiro Fábio Camargo. Apenas para manter o meu impedimento nesse processo. Então, Vossa Excelência declara impedimento também no 454-521. E são esses dois, então ficam adiados, dado o impedimento do conselheiro Fábio Camargo. O protocolo 233-4009 reforma a Marcelo Adilson Sivec, soldado da Polícia Militar do Paraná. Resolução 570308 de dezembro de 2008, publicado em 31 de dezembro de 2008. DICAP manifestou-se pela legalidade de registro. Ministério Público manifestou-se pela negativa de registro. Aqui nós trazemos diversas manifestações, trazidas inclusive pelo Ministério Público, reprisando decisões do Supremo Tribunal Federal, relator Teori Zavascki. Também manifestações e aprovações aqui no Tribunal de Contas, entre elas do conselheiro Ivens Scherper Linhares, e, sendo breve, a proposta deste relator é pela legalidade e registro da concessão de reforma de Marcelo Adilson Sivec, soldado da Polícia Militar do Estado, conforme resolução e publicação já apresentados. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 228-661-14, prestação de contas da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, 2013. Manifestações são pela regularidade. No 261.502.14, Câmara Municipal de Lindoeste, também 2013, manifestações pela regularidade. 142.329.15, Câmara Municipal de Sulina, 2014, manifestações são pela regularidade. 205.118.15, Fundação de Esporte de Londrina, 2014, também manifestações da DCM e Ministério Público são pela regularidade. 213.722.15, Câmara Municipal de Porto Amazonas, 2014, manifestações são pela regularidade. 225.658.15, Instituto de Desenvolvimento de Londrina, também DCM e Ministério Público apontam regularidade. 242.781.15, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, 2014, manifestações pela regularidade. 246.329.15, Fundo de Urbanização de Londrina, 2014, manifestações pela regularidade. 247.279.15, Fundo de Previdência Social do município de Londrina, 2014, manifestações pela regularidade. 248.577.15, Fundo de Previdência Social dos Servidores de Londrina, filial. Conheci a matriz, não é, conselheiro Fábio? Agora tem filial também do Fundo de Previdência de Londrina, 2014. DCM e Ministério Público são pela regularidade.
250.580.15, Fundo de Assistência dos Servidores Municipais de Londrina, 2014. DCM Ministério Público, são pela regularidade. 250.717.15, Caixa de Assistência e Aposentadoria de Londrina, 2014. Também manifestações pela regularidade. O 253.686.15, Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, 2014. Manifestações pela regularidade. 266.648.15, Secretaria Municipal de Educação de Londrina, 2014. As manifestações são pela regularidade. 272.460.15, Fundo Municipal de Saúde de Londrina. Manifestações pela regularidade. 273.997.15, Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. Também DCM e Ministério Público opinam pela regularidade. Em todos eles, o relator acompanha as manifestações em instrução e parecer pela regularidade. Em discussão, estão todos aprovados. Protocolo 269.614, município de Laranjeiras do Sul, exercício 2013, onde a DCM é pela regularidade com ressalva. O Ministério Público também acompanha pela regularidade com ressalva. A manifestação do relator é pela regularidade com ressalva das contas de 2013, determinando a aplicação de multa à senhora Sirlene Pereira Ferreira Svartz, multa do 87.3, combinando com o parágrafo 4º da Lei 113 de 2005, no valor de R$ 725,48, em razão das ressalvas apontadas. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, a multa do parágrafo 4º não é aquela da irregularidade, ou seria? Fiquei agora... Não, as divergências apontadas, que são as ressalvas, eu estou sugerindo a multa pelas ressalvas que são apresentadas pela DCM. Houve falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, em razão de divergências na inscrição da dívida fundada de precatórios notificados de 4/5/2000 a 1/7/2012, e aí a sugestão de multa, mas não encontrei irregularidade. Eu apenas consigo guardar esse dispositivo de cabeça, apenas fiquei em dúvida porque Vossa Excelência referiu que era conforme o parágrafo 4º do artigo 87. E eu sempre penso nesse parágrafo 4º, a irregularidade das contas nos termos do inciso 3 do artigo 16, da qual não resulta em imputação de débito. Então, me parece que me parece que esse fundamento então não seria possível em contas que são regulares com ressalva. Então, Vossa Excelência retira esta combinação e deixa apenas a multa no 87.3. Ok. Então está retirada a combinação do Dr. Tiago e fica apenas o artigo 87.3. Está aprovada a proposta. O protocolo 247.244.15, município de Porecatu, prestação de contas de 2014, Diretoria de Contas Municipais, por meio de instrução, preliminarmente pugna pela concessão da medida cautelar, a fim de suspender a execução do contrato firmado entre a municipalidade e a empresa Sandro Ocimar Miranda, tendo em vista severos indícios de violação ao pré-julgado 6 deste tribunal
e o 37.2 da Constituição da República, além da indevida remuneração da empresa e de impropriedades, quanto ao critério na fixação do preço máximo de contrato, assim como a ausência de publicações do ato de homologação do resultado e do ato de adjudicação ao vencedor do certame. A unidade técnica opinou, ademais, pela abertura de tomada de contas extraordinária, com objeto específico de verificar as irregularidades supracitadas decorrentes do contrato em tela. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da cautelar e acompanhou integralmente o entendimento da Diretoria de Contas Municipais. Faço aqui também alguma argumentação para proposição de voto. Lembro decisão semelhante do conselheiro Ivan Leles Bonilha em 2 procedimentos, nos autos 307, 3411, contratação de serviços técnicos especializados para a prestação de serviços de assessoria na área tributária, para fins de identificação e recuperação de receitas sonegadas do ISS, incidentes sobre as operações de arrendamento mercantil. Também no acórdão 156613 do conselheiro Ivan Bonilha, contratação de serviços técnicos para revisão, suspensão e redução de débitos junto ao INSS. E posteriormente, conselheiro Durval Amaral, no 151215, teve a mesma manifestação. Então, como o tribunal assim já tem se comportado, eu lembro que esta contratação da empresa em Porecatu, Sandro Ocimar Miranda, foi para assessoria tributária para a revisão do INSS e a arrecadação do INSS. Assim, a proposta, após justificativa, eu apenas lembro que o município de Porecatu liquidou empenhos no montante de R$ 483.756,20 em favor da empresa Sandro Ocimar Miranda. São resultado do histórico de liquidações, histórico este do SIM-AM e constante da instrução 348515. Convém destacar que a primeira liquidação, no montante de R$ 52.596,20, foi realizada em 26 de 3 de 2014, apenas 16 dias após a homologação do certame, quando a empresa já teria arrecadado ou compensado o valor de R$ 187.843,57. E convenhamos que é um valor bastante expressivo para o município de Porecatu. Assim, determino a remessa do presente feito à diretoria de protocolo para a abertura de tomada de contas extraordinária com autuação em separado desse processo, tendo por objeto o contrato advindo do pregão 13/2014 com a empresa Sandro Ocimar Miranda, com fulcro no artigo 236 do Regimento Interno. Determino também o retorno do presente feito à Diretoria de Contas Municipais para a análise das contas anuais de 2014 do Prefeito Municipal de Porecatu, nos termos regimentais. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será quarta-feira, 20 de janeiro, às 2 da tarde, que é o horário regimental. Novamente, reitero agradecimentos à colaboração de todos, dos conselheiros, a equipe técnica da segunda Câmara, auditores, dos senhores procuradores, os nossos câmeras, iluminadores, não é?
enfim, toda a equipe de apoio, e que tenhamos um extraordinário ano de 2016. Levanta-se a presente.